Boa noite a todos os integrantes do Centro Espírita Allan Kardec. É com imensa satisfação que nós estamos retornando virtualmente nesta oportunidade. O nosso desejo, o prazer seria o presencial, mas breve estaremos no presencial. E também nós temos exatamente que lembrar o convite que nos fizeram para fazer a abordagem de um tema muito, mas muito apaixonante para todos nós espíritos, e difícil, por outro lado. O tema que nos pediram para abordar, Chico Xavier, um exemplo de vida. Quando nós pegamos esse tema, aparentemente seria muito fácil, mas agora um exemplo de vida, deparamos que ele não é um exemplo. Um exemplo. São exemplos de vida. São múltiplos exemplos ele nos legou de humildade, de abnegação, de renúncia, de dedicação. Então, nós preferimos dividir essa responsabilidade com outros companheiros que já prepararam esse terreno. Então, dentro dessa nossa margem, vamos começar o nosso diálogo exatamente trocando ideia sobre esse tema que vai nos levar a exatamente onde nós pretendemos. Como Chico Xavier traz-nos exemplos de vida, nada melhor de começarmos pelo começo. Exemplos de vida, como começar pelo começo, nós vamos ter que mergulhar no primeiro livro que foi lançado da sua psicografia, da sua mediunidade. E não temos dúvida de que esse trabalho nos foi muito facilitado pelo labor de um outro muito dedicado ao movimento espírita. Estamos nos referindo a ele, se não podemos nos expressar como foi um pesquisador, um dedicado, Manuel Quintão. Manuel Quintão foi presidente da Federação Espírita Brasileira e, então, enquanto estava na Federação Espírita Brasileira, ele foi em busca desta revelação do médium Francisco Cândido Xavier e soube da autoria como médium desses livros, das mensagens que ele estava recebendo. E o primeiro livro, então, foi lançado pela Federação Espírita Brasileira, exatamente em 9 de julho de 1932, Parnaso Além Túmulo, a primeira edição do Parnaso Além Túmulo. E o responsável pelo lançamento, que deu esse apoio ao Francisco Xavier, foi o Manuel Quintão. Então, eis o mérito desse dedicado companheiro da Federação Espírita Brasileira, que foi pensar o médium para poder demonstrar ao movimento espírita, para todo o Brasil, para o exterior, para o mundo, a mediunidade dele, Francisco Xavier, onde vários poetas, na primeira edição são 56 poetas da língua portuguesa, entre brasileiros e portugueses. Então, na primeira edição, constava 60 poemas. E dentro desse lançamento, nós podemos ver, lançado em 9 de julho de 1932, este ano completará 90 anos de lançamento da primeira edição de Parnaso Além Túmulo. Esse trabalho já é um exemplo de vida, de perseverança, dedicação à mediunidade e à tarefa que ele abraçou. E nós podemos observar também que a última edição, onde ficou realmente fixado, que até a sexta edição foram sendo acrescentados poemas e outros autores. E a sexta edição, então, foi lançada em 1955, onde fixou-se ali o número de poetas e em 259 poemas. Então, ficou um livro realmente robusto e a diversificação ou a diversidade de estilos. Isto leva um contrapeso fantástico, porque ele era questionado pelo lançamento do Parnaso Além Túmulo, não, mas é tudo da cabeça dele. Nós, de bom senso, toda criatura que tenha bom senso, tem esse conhecimento de que o estilo literário é como se fosse uma impressão digital. Cada autor tem o seu estilo literário, como o pintor tem seu estilo para pintar os seus quadros. Então, a pessoa reconhece um quadro de Lautrec, conhece um quadro de Picasso. Então, esses críticos de arte têm como identificar pelo perfil de cada um dos autores. A mesma coisa o poema.
Então, ali a métrica, a forma de estruturar o seu poema, a linha poética, isso define o perfil psicológico de cada autor. Então, como é que ele poderia ter essa capacidade de escrever esses poemas todos diversificadamente, semelhante a cada um desses autores? Então, realmente não era da cabeça dele. Se fosse considerado como da cabeça, já é dito já há muito tempo, ele merecia estar sentado na Academia Brasileira de Letras, ganhar lá um, um lugar, uma cadeira. Por quê? Porque nenhum daqueles que lá estão, os acadêmicos, tem a capacidade de escrever dois estilos diferentes. E ele, então, estaria escrevendo por mais de 50 estilos diferentes. Então, já que não é possível, então a fonte é outra, são as entidades se manifestando. Então, os espíritos deram assim um boom, chegaram nessa pleiade de espíritos, demonstrando o que é a mediunidade pungente de Francisco Canto Xavier. Então, ele traz um exemplo, primeiro aqui trazemos, da dedicação à faculdade mediúnica, um exemplo para todos os médiums, em termos de dedicação, devotamento, renúncia, fidelidade. Então, isso tudo voltado para o exercício da faculdade mediúnica. Quem quiser ter um parâmetro, é só olhar na simplicidade, na sua humildade, Francisco Canto Xavier. Mas estamos buscando o Parnaso Além Túmulo por uma razão muito importante. Vamos falar de um outro livro, é onde vamos pegar o nosso exemplo que foi solicitado. Então, nós temos o lançamento do livro De Amigos para Chico Xavier. E na capa do livro está lá Parnaso Além Túmulo. Então, não podíamos deixar de citar Parnaso Além Túmulo, a primeira obra lançada por Francisco Canto Xavier. Quem organizou, podemos dizer assim, o autor desta obra, chama-se Divaldinho Matos. Divaldinho Matos é um jovem, hoje é um senhor, mas quando iniciou a tarefa dentro do movimento espírita, era jovem, de seus 18 anos, recém-saído da adolescência, e nós o conhecemos desde esta época. Então, Divaldinho fundou o Grupo Espírita Maria de Nazaré, na cidade de Votuporanga, e hoje são 3 quarteirões na instituição, nas suas múltiplas funções, organizada e mantida pelo grupo originário Maria de Nazaré. Também foi fundador da editora Didier. E através da editora Didier é que ele lança este livro. E qual foi a concepção desse jovem editor? Muito bem, ele também sentiu-se motivado a prestar uma homenagem dos 70 anos de mediunidade de Francisco Canto Xavier. Então, nessa comemoração, ele resolve lançar uma pesquisa, como era comum fazer o Ramiro Gama, a vários expoentes do movimento espírita. E nós, daqui a pouco, vamos ver, são em torno de 26 pessoas que ele declina na contracapa do livro. Vamos ver, aí está a contracapa do livro. São entrevistados por ele, Divaldinho Matos. É óbvio que nós vamos ter um tempo de fazer uma abordagem de cada um, o depoimento que cada um deste fez. E nós estamos sugerindo ao leitor, a quem esteja nos assistindo, e a quem esteja interessado em ser leitor desse livro, exatamente tomar conhecimento o que cada um desses expoentes do movimento espírita estão. São 26 nomes que estão nessa listagem. O que foi que eles disseram acerca de Francisco Canto Xavier? Podemos, assim, de passagem dizer, Joaquim Martins Peralva, Altivo Caríssimo Panfiro, Dr. Antônio César Perry de Carvalho, Dr. André Luiz Bordini, Dr. Pedro Abonilha, Dr. Wilson Disposti, Márcia Queiroz Silva Barcelli, Dr. Jorge André dos Santos, Divaldo Pereira Franco, Dr. Hernando Guimarães Andrade, Dr. Carlos Antônio Bacelli, doutora Marlene Severino Nobre, José Raul Teixeira, Paulo Rossi Severino, Richard Simonetti, Henrique Rodrigues, Terezinha de Oliveira, Suri Caldas Schubert, Evani Tavares de Souza Medina, José Alberto Lima Medrado, Altiva da Glória Fonseca Noronha, Heloísa Pires, Julieta Marques, Hugo Gonçalves, Aparecida Figueiredo e Júlio César Grande Ribeiro. Então, vejamos, me pediram um exemplo de vida. E vejam, aqui estão 26, retificando, testemunhos do exemplo de vida de Francisco Canto Xavier. Então, nós podemos exatamente destacar um desses autores que aí, um desses entrevistados.
porque fará assim jus a todos os demais que estão aí. O tempo não nos permite fazer uma resenha de todas as entrevistas. E Divaldi, então, nessas entrevistas, vamos destacar, e por uma razão óbvia, este que é o entrevistado que vamos focar, Henrique Rodrigues. É um cientista, fundador do Instituto de Pesquisa Biofísica Brasileira, então chamado professor Henrique Rodrigues, cientista e, à época, ateu, materialista, e ele declarou ex-comunista. Esse era o perfil dele como cidadão. Então, ele é entrevistado por Divaldinho, já ele na condição de espírita. E Divaldinho, então, teve essa primazia de nos possibilitar, através desse livro, dar esse testemunho. E é muito importante a honestidade do organizador desse depoimento, Divaldinho Matos, solicitou amavelmente que cada um, ao responder o seu questionamento, a sua entrevista, no final, assinaram para que isso seja uma comprovação de que é autêntica a resposta que eles deram. Todos os depoimentos estão assinados. Então, isso garante a autenticidade das expressões que estão impressas nesta obra. Então, qual foi a dúvida ou qual foi o benefício de Francisco Xavier, que é o testemunho do professor Henrique Rodrigues, narrado por ele e questionado por Divaldinho Matos? Vamos observar. Ele, como cientista, tinha uma dúvida enorme. E a dúvida enorme dele estava exatamente nesse livro, A Gênese, como cientista. E ele realmente já andava assim meio curioso e desconfiado com a resposta que ele tinha em um livro A Gênese, e questionava. Qual era a dúvida? Havia um capítulo em A Gênese, designado como A Gênese, é o capítulo 6º, Uranografia Geral. Esse capítulo é textualmente extraído de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris, em 1862 e 1863, sob o título de Estudos Uranográficos, e assinadas Galileu, Médium, C.F. Aí o tradutor traduz para nós. Estas são as iniciais do nome Camille Flammarion. Então, qual a dúvida dele? Nosso professor Henrique Rodrigues, como cientista, ele percebeu que esse capítulo está totalmente em dissonância com o conhecimento científico da época em que esses artigos foram redigidos. Porque, por exemplo, ali há um artigo questionado sobre a Lua. Por exemplo, que a Lua tinha uma face oculta, e ainda chamando como se fosse o João Bobo, o João Paulino, como é um boneco, que empurra, ele retorna. Então, fazer uma figuração como por que estaria o lado mais pesado da Lua voltado para a Terra e não teríamos possibilidade de ver a outra face da Lua. Mas a essa época que foi lançado o livro, já era do conhecimento científico que a Lua girava 360 graus, não tinha face oculta. Então ele admirou-se como é que o espírito poderia não traduzir para nós informações que competiria ao homem. Não é da alçada do espírito fazer revelações de caráter científico, mas, por outro lado, também não seria manter uma informação irreal, inverídica. Ou será que eles, espíritos, não tinham notícia dessa conquista que a ciência já tinha na época? Então, a cabeça, o raciocínio do cientista estava questionando. Por quê? O espírito poderia saber, deveria saber disso. Muito bem. E ele, então, é essa a dúvida que ele vai. Ele tem a oportunidade de que a colocação. Professor Henrique Rodrigues pergunta a Chico. O descompasso das informações com os conhecimentos científicos da época, os espíritos não sabiam? Então, continua ele, não podiam informar, mas também não deveriam concordar com as informações desatualizadas. Um raciocínio lógico de um cientista. Muito bem, então, e essa foi a pergunta que ele fez a Emmanuel através de Chico Xavier. E aí, então,
Chico responde para o professor Henrique Rodrigues: Camille Flammarion foi a reencarnação de Galileu. Poderia ser uma informação assim irrelevante para um leigo, mas para quem é um estudioso da doutrina espírita, para quem conhece o livro A Gênese, e quantas vezes passou batido nessa informação, entre que seria Camille Flammarion o médium de Galileu, e Galileu o espírito. A informação que ele recebeu através do Chico, Camille Flammarion, foi a reencarnação de Galileu. Então, estava ali Galileu reencarnado, à época, com o nome de Camille Flammarion. E qual é a diferença disso? A diferença disso é muito simples. Dá uma reformulação toda. Ele diz, professor Henrique, ele vai e reporta. Conclui, então, que não houve fenômeno mediúnico entre Camille Flammarion e Galileu. Ocorreu um fenômeno anímico. Olha a colocação perfeita. O mesmo espírito mergulhou no passado e da própria experiência anímica resgatou suas informações astronômicas da época em que esteve Galileu. Vamos repetir isso. Então, se é um fenômeno anímico, é um fenômeno da própria alma. Se é da alma, é do espírito que está reencarnado. Qual é o espírito reencarnado? Galileu reencarnado agora na personalidade de Camille Flammarion. Então, quando ele faz essas revelações que está no livro A Gênese, é um fenômeno que ele busca lá na sua memória, no passado, na sua própria experiência, e aflora. Então, isso vai estar num contexto da época que Galileu realmente era um cientista com as informações astronômicas da época de Galileu, que para a época já, onde Camille Flammarion estava escrevendo, essas informações já estavam cientificamente desatualizadas. Qual foi essa consequência para o nosso querido professor Henrique Rodrigues? Porque ele estava como ateu, como materialista ainda, não era espírita, estava ali como crítico da doutrina espírita e crítico realmente daquilo que ele achava uma grande lacuna. E então, dentro dessa postura crítica, quando Emmanuel dá essa resposta para ele, ele vai então e responde para o Chico. Valeu, Chico. E confirma, continuei no espiritismo. Porque era a dúvida que ele tinha. Então, vejamos o benefício que Francisco Cândido Xavier propiciou a ele, pessoalmente, ao cientista. Mas ele, ao entender a explicação que Emmanuel deu através do Chico, vem prestar um serviço a nós espíritas, que não tínhamos a cultura que ele possuía como cientista, e lançar uma claridade, um entendimento ao que está ainda na Gênese até hoje. Então, todos nós que estudamos várias vezes a Gênese, por falta de cultura, por falta de conhecimento, não chegamos a esse aprofundamento. E algumas vezes poderíamos ter ouvido algum ruído sobre esse tipo de informação, mas não tinha uma preocupação maior por falta da cultura de caráter científico. Então, isso vem trazer a nós um esclarecimento, uma revelação importantíssima, e que deveremos, então, ter isso anotado no nosso livro A Gênese. E quem tiver alguma dúvida, está aí essa contribuição do Divaldinho Matos, de Amigos para Chico Xavier, e através, então, da resposta que Emmanuel deu para o professor Henrique Rodrigues, através do Chico, ele tornou-se verdadeiramente espírita e divulgador da doutrina espírita. Isso é altamente relevante. Aí está mais um benefício feito. E nós podemos observar, então, o valor do trabalho desse jovem que, na sua dedicação, ao fazer a entrevista nesses 26 personagens que está listado na capa do livro, vem para nós também trazer a oportunidade de conhecermos fatos de importância, de relevância para cada um deles nesse contato com Chico Xavier. Então, vejamos, são pessoas que nós já ouvimos várias vezes fazendo palestras ou conferências dentro do movimento espírita. E também conhecemos parte da biografia desses vultos que estão aí. Alguns deles já retornaram ao plano espiritual,
tal como o Júlio César Grande Ribeiro, Dr. Jorge Andréa e outros, né? A Terezinha Oliveira, Marlene Nobre, esses já estão de retorno à parte espiritual, e outros que aí estão. Porém, muitos ainda estão conosco. E aí, esse livro, como eu disse, traz essa contribuição valiosíssima, em que nós temos o depoimento e, além do depoimento, a assinatura comprovando a autenticidade deste depoimento. Então, nós temos, nesse aspecto, a considerar que Chico Xavier é um verdadeiro exemplo, não, é exemplos de vida. Ele legou-nos exemplos. E esses exemplos nós poderíamos assim falar de uma forma mais amena. Uma determinada ocasião, ele estava tristonho. E então Emmanuel chega e pergunta, mas por que essa expressão? Estive pensando, todo mundo casa, e eu não me casei. Aí Emmanuel, como você não casou? Você está casado, mas eu não tenho uma esposa, como é que eu casei? Você está casado com a doutrina espírita. De certa forma, sim. Mas vejam bem, ela não me dá filhos. Como não deu filhos? Onde estão esses filhos? São seus livros. Centenas de livros. Tá certo, mas esses filhos não me dão netos. Como não dão netos? Então observe que você tem netos. E onde estão os netos? Esses netos estão exatamente onde? Eles estão na tradução, ou na versão, melhor dizendo, do seu livro para outros idiomas. Porque quando é para o português é a tradução, mas se está indo para idioma diferente do nosso, está sendo vertido, uma versão para outros idiomas. Realmente. Então vamos para o trabalho. Então vejamos que nós observamos em algumas vezes, tivemos Marieta Gaio, observando que ele estava ali, uma noite de autógrafo, era comum fazer isso uma vez por ano, pelo menos, e ali em Bom Sucesso, e aquilo varava a madrugada do sábado até o domingo, começava às 8 da noite, às vezes até 8 horas da manhã do domingo. E ele, então, fazia umas paradas para um descanso e depois continuava. E o público fluindo pela fila. E observamos que todas as vezes que ele autografava o livro, ele beijava o livro e entregava para a pessoa. E fica mais, que hábito interessante, beijando o livro. Tá? Um gesto interessante, simpático. Mas passamos a entender, depois dessa narrativa, que é como se ele dissesse, vai, meu filho, despedindo de mais um filho que ia ilustrar, instruir, amparar determinadas pessoas, dando um exemplo de amor a esse filho que estava se despedindo. E existem outros exemplos que podemos citar, como a simplicidade, a humildade de Chico Xavier. Até hoje, o pessoal, ele contou um fato, que isso o pessoal gargalha e vê, mas o Chico tinha medo de morrer. Então, aquela história do avião, até hoje, não digeri isso, não engoli isso. Por quê? Ele não tinha a mínima dúvida da imortalidade da alma. Mas não tenha dúvida que ele, ao narrar esse fato, que o avião estava numa viagem de Uberaba para São Paulo ou vice-versa, e havia turbulência, e o avião balançando muito. E o pessoal apavorado, rezando e gritando. Então ele começou também a gritar, valha-me Deus, valha-me Deus. E aparece Emmanuel. Mas que gritaria é essa? Mas todo mundo está gritando, eu também estou gritando. Mas por que você está gritando? Todo mundo tem medo de morrer, eu também tenho medo de morrer. Valha-me Deus. Você tem medo de morrer, tudo bem, mas morra com dignidade, diz Emmanuel. Mas como é que se morre com dignidade? Então, essa narrativa, quando cai ao gosto popular a partir do Pinga Fogo, o que traz? A exemplo de Jesus, que diz, não escandalizei os pequeninos. Então, vejamos, a preocupação dele era imensa, dele não se destacar de ninguém. Ele sempre nivelando na singeleza. Então, qualquer pessoa assim, mas se o Chico tem medo de morrer, eu também tenho uma tranquilidade para a pessoa. Ele não se distanciava para ser venerado como um santo, como um espírito puro. E isso nunca passou pela cabeça dele. Exatamente, ele está para poder dar esse apoio a todo ser humano, as criaturas tinham que se sentir à vontade perante ele. E vemos outra oportunidade. Chega lá alguém e pergunta, lá em Uberaba, Chico,
É errado comer carne. Ele sempre, eu adoro um bom bife. Não sei se ele adorava ou não adorava, um bom mineiro talvez adorasse o bife. Mas vejam bem, a pessoa está buscando uma orientação. Se ele dissesse qualquer coisa de deixar de comer carne, ele passaria a ser responsável pela nova dieta dessa pessoa e o que essa pessoa iria passar pela frente. Da mesma forma, aquela outra história de uma senhora que chega lá da sociedade e toda bem produzida e pergunta: Chico, vocês devem ter vivido na época dos cristãos, né? Eu não sei, minha irmã, talvez, é possível sim. Ah, eu tive. Então ela fala que era uma donzela, uma dona lá da alta sociedade, de projeção e tal, e faz aquele rapapé todo. Aí o Chico, é. Bem, se eu viver naquela época, eu deveria ter sido uma pulga na juba do leão que devorava os cristãos. E essa senhora sai divulgando para todo mundo. Olha, eu falei com o Chico, ele reconheceu que viveu na época dos cristãos. Imagine, ele era uma pulga na juba do leão. Então, na ignorância que a pessoa tem em termos do processo evolutivo, se fosse uma pulga na época dos cristãos, não seria quem era o Chico agora. Por quê? No se dizer de André Luiz, em Evolução a Dois Mundos, levamos bilhões de anos para atingir o pensamento contínuo, para conquistar o pensamento contínuo. Olha, a partir de uma pulga, como é que essa pulga vai ter exatamente o pensamento contínuo? Bilhões de anos vai levar. Então, falta do embasamento doutrinário, falta de conhecimento da doutrina. Mas ele não dava, como se gostamos da linguagem popular assim, passa fora em ninguém. Ele dava as respostas dentro do nível da pessoa sentir-se confortável. Isso é caridade. Isso é alma que entende a limitação das pessoas e respeita essa limitação. Não deixa de atendê-la dentro daquilo que ela pode suportar. Por quê? Não há possibilidade de nós desenvolvermos o conhecimento da pessoa no primeiro contato. Então, quantas milhares de pessoas passaram, transitaram por Chico, mas sempre com admiração pela sua simplicidade, pela sua humildade, pela transparência no seu relacionamento com todas as pessoas. E é aí que é o grande diferencial. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem se exalça, será humilhado. E quem se humilha, será exalçado. E mais ainda, vamos lembrar o Espírito de Verdade, falando com Allan Kardec, quando Kardec pergunta se ele era realmente prevista a missão. Aí o Espírito de Verdade diz assim, confirmo sim a sua missão. Pô, isso está em Obras Póstumas, né? O diálogo de Allan Kardec com o Espírito de Verdade. Aí ele diz assim, confirmo sim, mas não há nenhum motivo para você se vangloriar de uma tarefa que você nem começou. Se você souber dar cabo da sua tarefa, os homens saberão reconhecer o seu valor, porque reconhece o valor da árvore pelos frutos que produza, e você ainda não produziu nenhum fruto. Então, a melhor forma de você vir a falir será você comentar a sua missão com quem quer que seja. Não comente com ninguém. E Allan Kardec manteve isso até o lançamento e o Livro dos Espíritos. Vivendo na sociedade, a sociedade intelectualizada da época. Aí, quando começaram a perguntar aos seus pares se ele conhecia Allan Kardec, por questão de honestidade, não poderia dizer que não. Foi aí que então ele revelou. E aí foi um litígio, uma discussão, os que admiravam-no e os que passaram a criticar. Acabou o sossego de Hipólito e Leão Denis Arrival e muito menos de Allan Kardec. Mas nós podemos observar, então, que esses espíritos, como Chico Xavier, nós hoje podemos reconhecer o valor da árvore, sim, pelo legado que ele nos deixou. Mas quando nós trazemos essa notícia dos filhos de Chico Xavier, nós também estamos lembrando exatamente que através desses filhos, nós teremos ali não só o exemplo da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Cada livro que ele nos legou traz inúmeros exemplos de desenvolvimento, de crescimento, de perseverança, de libertação. Então, não são livros para deleite, são instruções de autoaprimoramento, instruções para evolução, para o nosso progresso. Então,
São abençoados esses filhos de Chico que estão nos dar a sustentação, mesmo depois que ele nos deixou a companhia física. Então, a nossa gratidão a esse espírito que, com a sua mineirice, com a sua simplicidade, ainda disse que teria só um desejo e atender o desejo dele, que quando ele viesse a desencarnar fosse num dia que os brasileiros estivessem imensamente felizes. E assim aconteceu. No dia 30 de julho de 2002, se não me falha a memória, quando o Brasil foi pentacampeão. Então, a sociedade brasileira estava felicíssima, mas ele também desenganou e o espírito leptifagueiro poder deixar o corpo. Porque quando o brasileiro começou a tomar conhecimento da desencarnação de Chico Xavier, ele já não estava mais aqui ligado ao corpo. Mas ele saiu tranquilo. Por quê? Porque ele tinha uma noção no relacionamento com a sociedade, com as caravanas que iam lá. E a desencarnação dele seria um imenso impacto. Até nesse momento, o sentimento de caridade, de amor aos semelhantes, foi um exemplo de vida. Então, que possamos agradecer a esse exemplo de vida, pelos exemplos de vida que nos legou. E em nossas orações, demonstrando o preito de gratidão por ter nos deixado mais de 400 filhos para dar o suporte para o nosso momento de dor, de aflição, às vezes de desânimo, mas nos reerguendo, estimulando para continuar nessa jornada evolutiva. Que possamos dizer muito obrigado, Francisco Canto Xavier. Obrigado por você ter vivido nesta época que nós estamos encarnados, ter tido a convivência pequena, sim, um relacionamento, poder conhecê-lo, conhecer Uberaba, conhecer o Grupo Espírita da Prece, o bairro dos Pássaros, onde havia a distribuição aos necessitados. Então, isso nos traz uma gratidão, uma lembrança imensa e nos fortalece nos momentos mais difíceis, porque é uma das luzes que nos ilumina a nossa jornada, a nossa caminhada, a exemplo do maior mestre, nosso mestre Jesus. Amai-vos uns aos outros, e você deu esse exemplo. Nosso muito obrigado, Chico. E obrigado a todos vocês que estão ouvindo até agora. Muita paz em todos os corações.